povo de Deus, seja bem-vindo aqui no canal Ana Paula Silva. É um prazer ter vocês aqui e como eu venho prometendo já há 1 ano e meio mais ou menos, né, que eu vou fazer dia 8 de março do mês, dia 8 de março, né? Eu farei 2 anos de operada de cirurgia bariátrica. Como prometido, como aconselhado pela minha psicóloga, eu vim aqui compartilhar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Primeiramente eu quero falar do antes e um pouquinho do depois que eu tenho vivido até hoje. Também desde agora quero pedir você que é novo aqui no canal, que não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para não perder as notificações. E você que já é nosso querido aqui, já é inscrito no canal, não deixe de nos ajudar compartilhando, deixando o seu like e comentando também se você tem gostado dos nossos vídeos e que tipo de vídeo você quer ver aqui no nosso canal. Porque, para quem não sabe, o canal Ana Paula Silva, eu trago a minha realidade, a minha vida, eu trago receitas, eu trago dicas. Então, não deixe de se inscrever, você que não é inscrito, porque tem muitas novidades vindo por aí. Mas, começando ao que importa, indo ao que interessa, eu quero aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Quem sou eu, Ana Paula Silva? Gente, para quem não sabe, eu me chamo Ana Paula Silva, eu tenho 36 anos, vou fazer dia 19 agora de fevereiro, eu irei fazer 36 anos. Sou cristã evangélica, particularmente da Assembleia de Deus. Sou casada há 6 anos, ainda não sou mamãe, não tenho filhos. Sou filha única agora da minha mãe, porque eu perdi a minha irmã há 17 anos atrás em um acidente de carro. Desculpa, gente. Há 17 anos atrás, no mês de março, eu perdi minha irmã num acidente automobilístico. Então, sou filha única por esse motivo, da minha mãe. Do meu pai eu tenho uma irmã mais velha, mas da minha mãe sou só eu. Por que eu tô compartilhando isso aqui com vocês? Porque eu acho importante vocês entenderem a minha história, gente. Eu sempre fui uma criança acima do peso, eu sempre fui gorda. A minha infância toda eu fui gordinha, né? E eu fui crescendo e foi aquela luta contra a balança, gorda, magra, menos gorda, mais gorda. Então sempre foi essa luta. E por muito tempo eu não entendia o porquê eu era a única, né, da minha família acima do peso. Sim, a única neta do lado do pai, a única neta do lado da mãe acima do peso. E essa foi uma luta, gente, assim, por muitos e muitos anos, até eu decidi fazer cirurgia bariátrica. Ah, mas você não fez dieta, você não fez reeducação alimentar, você não fez acompanhamento com nutricionista, você não tentou outras coisas antes da cirurgia bariátrica? Sim, gente, eu tentei. A minha luta contra a obesidade foi desde a minha infância. Eu tive muitos altos e baixos. Eu tive fases mais magras, um pouco mais magras, fases que eu voltei a engordar. E eu entendia isso como algo que eu falhava. Eu escolhia, sabe? E aquela luta sempre, por alguns períodos eu tive depressão. Porque quando a gente não se encaixa num padrão que a sociedade vê como normal, a gente é tratado como diferente. E eu fui por muito tempo, eu sofri muito tempo com isso. Eu mesma aceitava o meu corpo da forma que ele era, mas as pessoas que estavam à minha volta nem sempre aceitavam. Porque eu sempre fui a amiga legal, eu sempre fui a amiga do sorriso bonito, dos dentes bonitos, eu sempre fui a amiga cheirosa, mas eu era gordinha. Por muitas das vezes eu ouvi, nossa, você tem um rosto lindo, você tem um sorriso lindo, pena que você é gordinha. Muitas das vezes eu ouvi isso, gente. Para quem fala, não dói nada, mas para quem escuta, vai gerando um desconforto dentro de você. E por muito tempo eu vivi isso, por muito tempo eu enfrentei isso. E eu não vou mentir para vocês, era muito difícil para mim. Não porque eu não me aceitava, mas porque eu entendia que as pessoas não me aceitavam como eu era. E isso foi gerando um problema muito grande em mim, tanto que aos 15 anos eu tive uma depressão muito séria. Aos 15 anos
eu comecei a tomar antidepressivos por causa disso. Porque eu era a amiguinha legal, eu era a amiguinha do sorriso bonito, mas eu era gorda. E isso era um problema. E por muito tempo eu sofri bullying na escola. Hoje eu entendo que é bullying, gente. Hoje eu entendo que era um desrespeito com a minha pessoa. Mas naquele tempo eu sentia que doía, mas eu não entendia o porquê que doía. Então, assim, foi uma luta muito grande durante a minha vida toda, sabe? Até a minha juventude. Mas interessante que, assim, na minha família, na minha casa, as pessoas por me verem sempre gordinhas, sempre me aceitaram. Mas sempre, mesmo dentro da minha família, eu tinha aqueles apelidinhos carinhosos, né? E tem até hoje, confesso pra vocês, e isso não me importava, porque eu sabia que a minha família não queria me ferir. Mas quando vinha de alguém de fora, isso me machucava muito, porque eu tinha certeza que a pessoa fazia por maldade mesmo. Só que por muito tempo eu me culpei, porque eu fiz acompanhamento nutricional desde os 15 anos. Eu fui a nutricionistas, eu fiz reeducação alimentar, eu fazia caminhada, eu fazia atividade física. Só que eu não conseguia alcançar a perfeição. Isso me frustrava muito, porque eu lutava e eu sempre voltava para o mesmo lugar. E assim foi por muitos anos. Até que com 22 anos eu fui ao médico fazer uma consulta de rotina normal, porque a minha pressão vinha dando alterações. E o médico falou assim, olha, você é muito nova, você precisa se cuidar, você precisa... Eu te aconselharia a fazer uma cirurgia bariátrica e tal. Na época eu não concordei muito, mas eu fui para ver como que era. Fui encaminhada para um lugar chamado Cachoeira de Itapemirim. Cheguei aí numa reunião com uma prima minha, que eu amo muito, que também é bariatricada. Mas na época ela tinha já a opinião formada na cabeça dela. Eu não tinha, eu voltei de lá cheia de dúvidas, cheia de medos e decidi que ainda não era o tempo de fazer. E o tempo foi se passando, foi se passando. Depois, novamente, com 28 anos, me foi dada a oportunidade novamente de ir. Nesse momento, já foi lá na UCAM, no Hospital UCAM de Vitória. Então, eu fui, dei entrada, levei meus papéis, mas na época que eu tinha 28 anos, mas eu não tinha diabetes, eu conseguia fazer as coisas, eu tinha na época, se eu não me engano, 122 quilos, mas que não me impediam de nada. Eu trabalhava normal, eu tinha uma vida normal, eu tomava medicamento de pressão, mas não era algo urgente. E naquela época, eles estavam dando prioridade para quem tinha necessidades muito graves, como diabetes controlada, pressão muito alta, problemas de coração, tinha pessoas que já não estavam andando. E naquele dia ali eu vi uma realidade assim, que eu vivia, mas que eu não entendia. E com isso, nesse tempo eu não era nem noiva ainda, nem namorava, eu acho. E eu dei entrada. Passou-se o tempo, eu namorei, noivei e casei. Dentro desse tempo, 3 anos e 8 meses mais ou menos, eu me casei com um rapaz do Mato Grosso e eu fui morar no Mato Grosso, mais precisamente na cidade de Sinop. E depois de 3 anos e 8 meses que eu estava lá, que eu estava casada, que eu tinha vindo ao Espírito Santo, tinha passeado, tinha voltado, então eu recebi no meu e-mail a pergunta, você ainda tem interesse em fazer a cirurgia bariátrica? Detalhe, meu povo, eu vim orando. Esses anos todos que foram se passando, eu fui orando. Mas, para resumir a história, quando eu me casei, eu descobri, depois de 2 meses de casada, que eu tinha um problema sério chamado de hipotireoidismo, que é herdado de mãe para filha ou filho. Sim, a minha mãe faz tratamento há quase 40 anos de hipotireoidismo. Ela toma medicação. Eu já tinha feito exame de imagem, eu já tinha feito exames de sangue, nunca tinha dado. Mas já vinha observando, né? E eu queria entender o porquê do meu peso. Porque não era uma gordura normal. Porque eu corria atrás e foi se tornando cada dia mais difícil para mim. Então, depois de 2 meses de casada, que eu tinha passado a tomar o contraceptivo, isso aflorou no meu corpo. Eu vi que o meu corpo começou a mudar, eu vi que eu estava me sentindo muito mal,
E então eu falei pro meu esposo, eu falei assim, olha, eu não sou assim, tem algo errado comigo, eu preciso ver. E indo ver, fazendo exames, eu descobri que eu tinha hipotireoidismo. Então eu vim entender, gente, que a obesidade que eu vinha lutando a vida toda não era só uma questão de escolha, mas era um problema de saúde e que eu precisava de ajuda que sozinha eu não conseguiria. Tanto que eu não tinha conseguido até os meus 30 anos. Então eu precisava buscar ajuda, eu precisava da ajuda de alguém. E foi aí que me veio a oportunidade de receber esse e-mail. Esse e-mail chegou para mim se eu tinha interesse. E eu orei a Deus mais uma vez, apresentei diante dele, coloquei algo diante do Senhor e assim ele fez, me permitindo vir para o Espírito Santo novamente e dar entrada na minha cirurgia bariátrica lá no hospital UCAM, que foi aonde eu operei. E foi aonde eu operei no hospital UCAM. Mas antes da cirurgia, a gente inicia os procedimentos, que você vai em vários médicos, você faz vários exames, para saber como anda a sua saúde, se tem algo que precisa ser tratado, porque você não pode operar de qualquer maneira. É uma cirurgia invasiva, é uma cirurgia complicada, é uma cirurgia que emana você tá bem, né, assim, dentro do possível, para ser operada sem riscos. Tem riscos? Tem risco, claro que tem riscos. Mas você pode minimizar esses riscos cuidando da saúde. Por exemplo, eu precisei estabilizar o meu hormônio que estava descontrolado, como eu disse. Eu tenho hipotireoidismo. É onde o TSH ele trabalha de um jeito puxando, né, o T4, puxando o T3. Então o meu TSH ele estava muito elevado, eu tive que dar uma controlada nele. Eu também tive H. pylori, que é uma bactéria que dá no estômago e a maioria das pessoas tem e não sabe. E eu precisei eliminar essa bactéria para poder fazer a cirurgia sem maiores riscos. Eu também passei por cardiologista, eu passei por oftalmolo, eu passei por nutricionista, eu passei por psicólogo, eu passei por pneumologista. Mas eu acho que o principal disso tudo, gente, o que mais me ajudou foi eu ter começado e não ter tido pressa, sabe? Não ter pulado as etapas. Porque uma coisa é você preparar o seu corpo para uma mudança radical. Outra coisa é você preparar a sua mente para uma mudança radical. E eu, Paula, falo particularmente que a psicóloga fez toda a diferença na minha vida. Eu, Ana Paula da Silva Alves, fez toda a diferença na minha vida. Por isso eu aconselho a você que estiver pretendendo, que estiver pretensão, que tiver desejo, que tiver sonho de fazer cirurgia bariátrica, que você tenha essa consciência que precisa ser mudado aqui, precisa ser trabalhado aqui. Porque o que não é mudado aqui, o que não é trabalhado aqui, operando o estômago você não resolve. Por isso muitas pessoas voltam a engordar novamente, porque não trataram a mente, não trataram o principal, que é o seu psicológico, para as mudanças que vai haver. Mudanças essas que muitas das vezes são irreversíveis na sua vida. Então o mais importante é você ter essa consciência. E quando eu iniciei o propósito, quando eu iniciei, né, a preparação para a cirurgia bariátrica, 1 ano e 5 meses antes da cirurgia, eu iniciei com um psicólogo, uma psicóloga maravilhosa, que eu super recomendo, que esteve comigo, que me fez ver os pontos cegos, porque muitas das vezes a gente não enxerga sozinho, entendeu? A gente não enxerga os gatilhos na nossa vida que nos levam, a gente não enxerga, a gente só sente e não entende o porquê está sentindo. E a psicóloga me ajudou a entender o porquê da ansiedade, o porquê da obesidade, o porquê de operar, entendeu? Isso é importante. Eu, Ana Paula, não operaria por estética, não. Porque primeiro eu me aceitava como eu era. Eu não aceitava as minhas limitações pelo corpo que eu tinha. Mas eu me aceitava ser gorda. Não era um problema para mim, desde que não afetasse a minha saúde. Então eu, Ana Paula, operei por uma necessidade de saúde, de ter uma vida saudável,
de ter uma vida sem cansaço físico, sem dores ao mexer na minha cama, sem dores ao abaixar, sem dores ao caminhar, sem a minha coluna travar, porque eu já estava com 174, eu tinha 173,900, eu tinha 173 quilos e 900 gramas. Então, a minha obesidade, a minha gordura, até certo ponto, não tinha me empatado, não tinha me prejudicado. Mas chegou um ponto que começou sim a me prejudicar. E eu comecei a entender que se eu não fizesse algo por mim, algo muito grave poderia acontecer. E existe no meu coração um desejo muito grande de ser mãe. E um dos motivos que eu fiz a bariátrica foi para isso. Foi para poder brincar com meu filho, foi para poder ver meu filho crescer. Porque se eu tivesse um filho, eu poderia ter, como tantas pessoas obesas têm filhos. E esse não é o problema. O problema é se você tem obesidade e você cuida da sua saúde. Eu não estou aqui fazendo apologia à cirurgia bariátrica, não. Porque não é brinquedo, não é fácil. Não é uma escolha fácil de se fazer. Mas eu estou aqui testemunhando para você que a cirurgia bariátrica mudou a minha vida. Mudou. Só que, como tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. E como eu ia dizendo, depois de 1 ano e 5 meses, com tudo organizado, com a mente mais estabelecida, marcaram-se a minha cirurgia para o dia 8 de março. E eu fui. Fiz a cirurgia aberta, totalmente ciente dos riscos, totalmente consciente das mudanças que iriam acontecer na minha vida. Mas a gente está preparado para o esperado. A gente nunca está preparado para o inesperado. E eu tive a primeira semana de cirurgia, foi maravilhosa, a recuperação foi legal. Eu não me alimentava tanto como deveria, porque no início é difícil, né? Era para mim tomar copinho de 50 ml a cada meia hora. Eu conseguia, durante 2 horas, eu tinha que tomar 4. E eu conseguia tomar 1, estourando 2. Mas aí a semana foi passando, e na segunda semana começaram-se as intercorrências. Eu tive, sim, intercorrências pós-cirúrgicas. Eu vomitei muito, eu enjoei demais, eu não podia sentir cheiro das coisas, eu não podia sentir cheiro da comida, que eu enjoava, eu não podia tomar água. E começou-se uma correria para entender o que estava acontecendo comigo. Eu fui muito bem acolhida no hospital, os médicos cuidaram muito, muito de mim. Fiz tomografia e nada foi visto. E foi passando o tempo e durante 4 meses eu enfrentei esse problema até conseguir fazer uma endoscopia, onde nessa endoscopia descobriu-se que o meu estômago havia fechado. Eles deixam 2 centímetros, meu estômago veio para menos de 1 centímetro e é aonde eu sentia desconforto, é aonde eu não conseguia tomar água, é aonde eu não conseguia me alimentar direito. Através da endoscopia que foi feita, foi descoberto isso. E havia necessidade de eu passar por um procedimento de laqueação, de abertura, né? De abrir, através de uma câmera de vídeo, abrir um pouquinho a boca do meu estômago. Mas como eu sirvo um Deus e pela misericórdia Ele cuida de tudo, eu entreguei mais uma vez minha vida na mão dele. E não houve a necessidade do procedimento, pois a própria endoscopia resolveu o meu problema. Não houve necessidade de abrir mais. Uma única endoscopia. Na cabeça do médico, talvez eu precisaria passar por umas 3 sessões do procedimento. E eu não precisei fazer nenhum, porque uma endoscopia resolveu o meu problema. Mas como eu vim aqui para ser honesta, para ser clara para vocês, eu vim aqui para testemunhar para vocês que o meu Deus, Ele é misericórdia, gente. E Deus, Ele cuida de tudo, Deus que você coloque tudo na mão dele. E eu fiz esse procedimento de bariátrica e eu fiz consciente de que eu queria uma mudança na minha vida. E você tem que ter consciência de que não é só o corpo que vai mudar, muita coisa em você vai mudar, os seus hábitos vai mudar, as suas escolhas vai mudar, a quantidade que você come vai mudar, tudo vai mudar na sua vida. É um novo começo, é um novo recomeço, na verdade. E a bariátrica é isso. E depois, por causa do problema hormonal, como eu disse para vocês, né, que eu tenho problema hormonal, eu tenho hipotireoidismo. E isso ajudou muito, né,
na disfunção hormonal, ajudou muito a gerar uma anemia em mim. A anemia é essa que eu trato, que eu cuido. Porque a partir do momento que você opera a cirurgia bariátrica, você não absorve mais a mesma quantidade de nutrientes, dos alimentos, das coisas. Então você tem que estar sempre cuidando das suas taxas de vitamina. Não é diferente. É um cuidado, gente. Você tem que se cuidar. Em todos os sentidos da sua vida, você tem que se cuidar. Por isso que eu digo que bariátrica é uma escolha que é difícil de se fazer, não é fácil. Não vamos romantizar aqui que é fácil, que não é. Mas é algo que muda realmente a sua vida como mudou a minha. Hoje eu me sinto muito melhor. Eu tenho os altos e baixos? Tem dias que eu estou melhor, tem dias que eu não estou, mas se eu não tivesse feito a cirurgia bariátrica, eu estaria do mesmo jeito. Um dia eu estaria com dor, o outro também, talvez o outro não. Então a vida da gente, ela vai mudando muito. E eu quis muito compartilhar isso aqui com vocês, para vocês entenderem que cirurgia bariátrica é uma escolha de mudar de vida. Você vai mudar os seus hábitos, você vai mudar a sua rotina, você vai mudar a sua vida. Totalmente. Você vai mudar totalmente a sua vida.